O ISA foi fundado em 1994, de modo que no início do próximo ano nós vamos estar completando 30 anos de vida da instituição, e iniciou o seu efetivo funcionamento no início de 1995. Na sua fundação, a sua fundação resultou da união de alguns grupos pré-existentes, do Centro Ecumênico de Documentação e Informação, do Núcleo de Direitos Indígenas e da SOS Mata Atlântica, que eram organizações que existiram. Então, o ISA é esse gigante que é, porque o ISA é bem nascido, né? Ele vem de um trabalho anterior já muito sério na área ambiental, e eu me refiro especificamente ao SOS Mata Atlântica. Eu era um adolescente quando tive contato com o SOS Mata Atlântica pela primeira vez. Acho que eu tinha uns 13 anos, em 1986. E tinha aquela campanha "Estão tirando o verde da nossa terra". Quem lembra dessa campanha? Enfim, é um trabalho importantíssimo, seríssimo, que sempre me encantou. E aí é natural que o ISA, que já vem de um trabalho sério anterior, tenha se tornado esse gigante da sociobiodiversidade no Brasil. A SOS continua existindo, mas as outras duas organizações existiram antes do ISA, reúne quadros de diferentes formações profissionais, de diferentes trajetórias pessoais, de modo que foi uma organização que já nasceu com um sentido de junção de diferentes grupos para atuar na pauta socioambiental do nosso país. Nós costumamos sempre repetir essa frase que está ali na apresentação, né, de que socioambiental se escreve junto. Hoje, essa expressão socioambiental é uma expressão bastante disseminada. Nós vemos frequentemente ela sendo usada na mídia, em publicações, em documentos de vários setores. Esses dias mesmo eu li um documento do Ministério da Defesa que usava essa expressão, né, um conceito que se popularizou, se disseminou, mas há 30 anos atrás, senador, essa era uma palavra desconhecida, né? Era uma palavra que não era utilizada. Vocês veem que é uma exposição assim muito didática, muito clara. Ele fala muito bem, né? E é muito importante ele destacar como que essa palavra socioambiental foi popularizada pelo próprio trabalho da instituição que ele representa. Isso dá uma dimensão da importância do ISA. E não é simplesmente que criaram um neologismo, né? A palavra socioambiental, que se escreve junto, como eles dizem, né? Por quê? Porque as questões sociais e ambientais precisam ser sempre consideradas em conjunto, né? Então, você falar em problemas ambientais sem englobar o aspecto social, você está cobrindo apenas um pedaço da história toda. Então, muito bem colocado, muito interessante. Eu vou fazer poucas intervenções aí ao longo dessa fala, porque ele fala tudo tão bem, com a clareza tão importante, que eu não tenho por que ficar fazendo intervenções. Mas alguém poderia falar, então por que a gente não vai ver direto lá no vídeo original, né, da Câmara dos Deputados? Porque tem um monte de linguiça no meio e pouca gente termina assistindo de fato aquele canal de YouTube do Senado. Então eu vou basicamente nesse vídeo deixar o Márcio Santilli fazer a apresentação dele, e recomendo que todo mundo assista com muita atenção até o final. E ao longo da sua fala eu vou
pingar alguns comentários, inclusive alguns pequenos detalhes em que eu discordo um pouco da opinião dele. No entanto, ela representa a síntese daquilo que se procurava naquele momento em que o Instituto foi criado. Nós tínhamos antes, na sociedade civil brasileira, organizações que tinham uma especialidade de atuar como assessoras de movimentos sociais, de um lado, né, de sindicatos, de vários movimentos da sociedade civil, e, de outro lado, organizações ambientalistas que, naquela época no Brasil, eram organizações que tinham um perfil bastante assemelhado às organizações ambientalistas do primeiro mundo, onde iniciou-se esse processo de formação de organizações ligadas ao meio ambiente, que tinham uma visão conservacionista, entendiam, via de regra, que a proteção do meio ambiente exigia a sua separação em relação às pessoas, né? Que os seres humanos, que a sociedade humana, que a sociedade contemporânea, inevitavelmente era impactante do ponto de vista ambiental e que, portanto, para conservar os ambientes, a gente deveria ter reservas, né, que não fossem acessíveis, né, e uma ideia, uma noção de conservação desvinculada das pessoas. No entanto, pois é, esse é o ponto em que eu gostaria, eu não chegaria a discordar, eu sinto a necessidade de fazer algumas observações. Porque existe uma discussão na biologia da conservação que é entre duas ideias, né? Entre pessoas em parque, perigos em parque e parques em perigo. Quão bom ou não é a presença de populações humanas vivendo dentro de unidades de conservação. E você tem uma linha de raciocínio que defende que as populações tradicionais têm um efeito menor, essencialmente benéfico, e que, portanto, devem estar em quase todas, ou na maioria das áreas destinadas à conservação. E você tem outra turma que percebe os impactos negativos do ser humano em qualquer situação para algumas espécies que são muito sensíveis. E, enfim, é só para dizer que essa questão não é tão simples. E tem algumas situações específicas em que é necessário você ter simplesmente a natureza sem o ser humano subsistindo lá dentro, né? Ele pode estar estudando, pesquisando, ajudando a proteger. Então tem várias formas de se envolver o ser humano. Mas morando, caçando, pode ser muito daninho para algumas espécies que são muito sensíveis à caça. É só para pontuar, né? Que nem sempre ser humano junto com áreas naturais é uma solução adequada. Se a gente fizer isso, o que vai acontecer é que a gente vai terminar sem anta, sem macaco barrigudo, várias espécies extremamente sensíveis que vão terminar desaparecendo e vão desaparecer para sempre, que é uma perda irremediável para a humanidade. Então, só para pontuar que em algumas situações específicas, né, como os parques nacionais, em que as pessoas não podem caçar e viver lá dentro, essas situações são extremamente importantes para a preservação da biodiversidade. Mas eu entendo que na CPI das ONGs ele enfatize que a instituição está preocupada com a combinação entre bem-estar humano e preservação ambiental. De outro lado, né, nós vivíamos um momento no Brasil muito importante. O Brasil tinha passado pela Eco 92, né? Havia toda uma discussão forte sobre a agenda ambiental que até então não tinha tido espaço no nosso país, e vários dos grupos que atuavam na assessoria de movimentos sociais passaram a entender a importância de incorporar essa dimensão ambiental ao seu trabalho, à sua atuação, e da mesma forma pessoas e grupos que atuavam nessa perspectiva da conservação do meio ambiente passaram a entender que num país
em desenvolvimento como nós, com tantas carências, com tantas dificuldades, seria imprescindível que a questão ambiental fosse tratada de uma forma organicamente vinculada à sociedade, a grupos sociais, aos povos da floresta e assim por diante. Então, nós forjamos esse conceito do socioambiental, né, que nos dá o nome enquanto instituição, não como uma justaposição entre o social e o ambiental, mas na busca de uma síntese orgânica que seja consistente, para passar essa visão, né, de um ambientalismo apto a conviver com as dificuldades de um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Né? Hoje essa expressão está mais disseminada, a gente vê ela sendo muito utilizada por parceiros nossos de outros países, da América Latina, mas ela é uma palavra que continua não tendo tradução para o inglês, que é uma coisa complicada, né, traduzir essa palavra para o inglês. Então eu queria inicialmente enfatizar o sentido desse conceito, porque ele é muito importante na definição do projeto de atuação do Instituto Socioambiental. Nós temos aí, nessa imagem, um esquema básico da governabilidade, da estrutura de governança do Instituto, que, em linhas gerais, não é diferente de outras organizações da sociedade civil, que são constituídas por uma Assembleia Geral de sócios, que elege um conselho diretor e um conselho fiscal, que, por sua vez, nomeiam uma secretaria executiva que tem a responsabilidade da gestão cotidiana dos trabalhos do Instituto. De um lado, nós temos uma grade de programas, como nós chamamos, né? Programa de política, programa de povos indígenas e programas regionais que são definidos tendo como base bacias hidrográficas, no caso o Rio Negro, envolvendo parte do estado do Amazonas e do estado de Roraima, o Xingu, envolvendo o nordeste do Mato Grosso e grande parte do centro do estado do Pará, e do Vale do Ribeira, que é uma bacia hidrográfica situada entre Paraná e São Paulo, numa região de Mata Atlântica. O ISA mantém 8 escritórios com equipes específicas em algumas regiões do Brasil, São Paulo e Brasília, e também nessas regiões que eu indiquei aqui, né, que são regiões onde funcionam esses programas regionais, e reúne, no momento, 201 colaboradores, funcionários, como já disse, de várias áreas de formação diferentes, né, de forma que a gente busca compor uma equipe com competências variadas, que possam interagir de maneira a desenvolver uma ação mais orgânica e mais consistente. O Instituto fechou o ano passado, né, com um orçamento de 69,5 milhões, né, quase 70 milhões, e com um número total de 63 financiadores, 63 instituições diferentes que contribuem com doações para compor esse orçamento. Todos os projetos do IDA são auditados, né, auditorias que são mobilizadas pelos financiadores, e nós trabalhamos regularmente com relatórios anuais, financeiros e de atividades que sempre estão disponíveis, todos eles disponíveis no site do ISA para conhecimento público. A real é que é tudo perfeito do ponto de vista de organização institucional, de prestação de contas. Esses senadores não vão achar nada errado, porque o ISA e outras ONGs ambientalistas tomam um cuidado extremo com contabilidade e com o cumprimento da lei.
Aí você tem aqui o Aldo Rebelo falando, né? Quando um dia o Brasil tomar consciência dos crimes praticados pelas ONGs, financiadas pelo exterior na Amazônia, esses picaretas terminarão os dias na cadeia. Picareta é o senhor. Tá, se tem crime, por que o senhor não denuncia? Por que o senhor não processa? Por que o senhor fica só botando no Twitter? Se é crime de verdade, que nem o senhor fala, faz uma investigação que termine com processo. Não tem como, porque a contabilidade e o respeito às leis é impecável nessas instituições. Esse orçamento, por favor, retorna. Esse orçamento ele é composto em 84% de recursos e doações estrangeiras. Esse é um ponto que pega muito aí na CPI, né? Como fosse algum problema ganhar financiamento do exterior. É natural. De onde que vai sair o financiamento, então? Muitas vezes as ONGs têm uma relação conflituosa com o executivo. Trabalham em áreas de gente humilde. De onde é que viria o dinheiro se não vier de organizações estrangeiras? Uma bobagem essa paranoia xenófoba de que isso seria um grande problema contra a soberania nacional. Não é, claro que não é. E 16% de recursos e contratos com doadores nacionais do Brasil. Nós trabalhamos com o conceito de que todas as nossas equipes e os nossos quadros têm obrigações finalísticas, têm funções finalísticas, de modo que 88% desse orçamento é aplicado em programas e projetos que têm a ver com as atividades fins do Instituto. Nossa folha de pagamentos corresponde a cerca de 40% do total do nosso orçamento. O que faz o ISA? Nós temos 4 linhas principais de atuação, 4 frentes de atuação. A primeira delas diz respeito à produção de conhecimento, ao trato das informações mais relevantes sobre o nosso país, que dizem respeito à agenda socioambiental. Nós temos uma segunda frente de atuação, que se concentra nos esforços de comunicação desses conhecimentos e de fatos e de documentos que são importantes em relação à nossa agenda. Uma terceira frente que trata da defesa de direitos, no sentido amplo, de direitos socioambientais da população como um todo, do direito de populações específicas, como povos indígenas, quilombolas, extrativistas e outros segmentos sociais. E numa quarta frente de atuação que envolve fundamentalmente parcerias locais. Então não são projetos especificamente do Instituto Socioambiental, mas projetos e iniciativas que são construídas no contexto de relações de cooperação, de trabalho com organizações indígenas, organizações extrativistas, quilombolas, organizações representativas de produtores rurais e de outros segmentos da sociedade brasileira, e que se concretizam basicamente nos projetos que são desenvolvidos nos nossos programas regionais. Sobre o primeiro eixo de atuação, que envolve essa questão das informações e da produção de informações de conhecimento, eu trago aqui alguns exemplos de sites e bancos de dados que são mantidos e disponibilizados publicamente pela instituição. Isso aí é claríssimo, para qualquer pessoa que se interessa pela questão das terras indígenas. Toda vez que eu vou falar alguma coisa sobre alguma terra indígena, sei lá, terra indígena Piterela,
faz uma busca no Google, a primeira coisa que aparece é o site do ISA, que vai te dar o mapa, a área, o ano de criação, todas as informações importantes para que a gente tenha noção do que está acontecendo em cada terra indígena do Brasil. E nós contabilizamos de 2020 para cá mais de 18 milhões de acessos dentro e fora do país a essas bases de dados, a esses sites, a essas informações que são produzidas, organizadas e disponibilizadas pelo Instituto Socioambiental. Desde a nossa fundação, nós já colocamos na praça 283 publicações diferentes. Essa imagem traz as capas de algumas dessas publicações. São publicações que têm eventualmente circulações em campos específicos, outras são publicações de ordem mais geral. Eu destaco a publicação de Povos Indígenas no Brasil, que é uma série mantida já ao longo de todos esses 30 anos e que é considerada a principal publicação de referência, né, que traz informações sobre povos indígenas, terras indígenas no nosso país. Além dessas publicações, livros, cadernos, etc., o ISA produziu ao longo da sua existência 382 outros estudos, diagnósticos, notas técnicas, pareceres, cartilhas, que também foram disponibilizadas para grupos específicos ou para o público em geral, né, contendo análises consistentes sobre questões que são relevantes no trato da agenda socioambiental no nosso país. Na linha de atuação com relação a ações locais no âmbito dos nossos programas regionais, nós estamos atualmente com parcerias constituídas com 45 associações e entidades que são geridas por lideranças indígenas, por lideranças quilombolas, por lideranças extrativistas, né, e de outros grupos sociais com os quais nós mantemos relações mais permanentes de cooperação, na execução de projetos e de outras iniciativas afetas ao nosso mandato institucional e que respondem a demandas que nos são trazidas por esses grupos sociais através das suas associações. Esse slide, ele faz referência a uma campanha que foi coordenada pelo ISA no nordeste do estado do Mato Grosso e que reuniu representações indígenas, especialmente do Parque Indígena do Xingu, da terra indígena do Xingu, como é hoje chamada, assentados da reforma agrária, proprietários rurais dessa região, e também as municipalidades, os municípios, que são mais de 10 municípios, que têm parte do seu território na bacia do Xingu. E essa campanha teve como objetivo central a proteção e a recuperação de nascentes de matas ciliares na região das cabeceiras do rio Xingu, no estado do Mato Grosso. Essa é uma região que, nas últimas décadas, passou por um processo de ocupação, de expansão da fronteira agrícola, de ocupação do território bastante intensa. E eu não tenho um mapa aqui, mas a terra indígena do Xingu ela fica localizada no centro da bacia. E todos os rios que são formadores do Xingu nascem fora do território indígena e correm para dentro do território. E, diante da intensidade do processo de ocupação do entorno desse território indígena, nós passamos a ter casos importantes de contaminação da água por agrotóxicos, de sedimentação, de lixo, de modo que os grupos indígenas nos solicitaram que procurássemos os produtores rurais, as prefeituras,
dos municípios daquela região, para que nós pudéssemos juntar as forças e desenvolver um conjunto de ações que minimizassem esses impactos que estavam sendo sentidos no território indígena. Então, a proteção do território indígena, das matas ciliares, era a demanda principal dos povos indígenas. A demanda dos proprietários rurais da região era de que nós os ajudássemos a fazer restauração florestal de nascentes em matas ciliares a um custo mais baixo, que nós trabalhássemos pela redução do custo das atividades de restauração florestal. As áreas onde haviam assentamentos da reforma agrária, a demanda dos assentados era pela implantação de sistemas agroflorestais que, ao mesmo tempo que permitissem a recuperação das áreas, também resultassem na produção de alimentos para a sua subsistência, para a geração de renda. E, do ponto de vista dos municípios, a demanda era de diagnóstico. Foi feito um diagnóstico na época, a pedido de todos os participantes dessa campanha, que foi feito pelo Ministério das Cidades, procurando quantificar e qualificar as demandas de saneamento básico de cada município. Esse foi um estudo importante, porque era um estudo oficial e deu a esses municípios elementos, informações para que eles pudessem construir projetos nessa linha de atender às demandas de saneamento básico desses municípios. Dessa campanha resultaram muitas iniciativas, como a criação da rede de sementes do Xingu e do Araguaia. Sobre esse trabalho do Instituto Socioambiental com as sementes usadas para reflorestamento, eu tenho algo a dizer, porque eu testemunhei na Universidade Federal em que eu trabalho, Universidade Federal do Pará, aqui em Altamira, eu testemunhei o processo lindo de mistura das sementes, né, com doses muito específicas para projetos de reflorestamento. E é a coisa mais linda. Eu vou reproduzir um curto vídeo a seguir desse processo, envolvendo vários alunos da universidade. Depois a gente termina de escutar a palestra tão clara, tão didática de Márcio Santini. O cara falava pro pai que já estava casado, que estava casado com outro. Eu prefiro tudo bem, se for uma coisa, o problema é e daqui vai dar queda. Foi uma experiência, é ainda uma experiência muito interessante, porque as comunidades indígenas interessadas, os assentados da reforma agrária que também têm esse interesse, fazem a coleta de sementes de várias espécies nativas daquela região, e o ISA desenvolveu, junto com os proprietários, técnicas de restauração florestal baseadas no uso intensivo de sementes, em vez de mudas, né, do plantio de mudas. Isso porque naquela região do Nordeste do Mato Grosso era muito difícil encontrar viveiros, a não ser os viveiros das prefeituras, que faziam arborização das áreas urbanas, mas era muito difícil de se encontrar mudas em quantidade suficiente para poder fazer restauração de grandes áreas rurais. E a solução que foi encontrada para poder baratear os custos e promover uma restauração florestal consistente foi esse uso intensivo de sementes. Então, os coletores indígenas ou assentados da reforma agrária faziam a coleta e vendem ainda essas sementes para os produtores rurais que têm interesse em fazer restauração florestal nas suas propriedades, e dessa forma nós conseguimos derrubar para menos de 1/3 o custo
da restauração florestal, que aproveita o próprio maquinário dos produtores, as plantadeiras de soja, as plantadeiras de capim, para poder fazer o plantio direto de sementes de forma intensiva, de várias espécies, o que tem resultado, enfim, num resultado muito bom do ponto de vista da diversidade de espécies nessas experiências de restauração florestal. O ISA, diretamente, especificamente, foi responsável pela restauração florestal de 4.000 campos de futebol, são 4.000 hectares, nessa região do Nordeste do Mato Grosso, atendendo demandas de 300 propriedades rurais de 15 municípios do estado. Posteriormente, essa experiência gerou muitos desdobramentos, e hoje a gente tem rede de sementes, de coletores de sementes em praticamente todo o país, né? Existe uma rede de redes, inclusive, né? Com 24 redes, que mobilizam hoje mais de 1.000 famílias que são coletoras, né, de sementes em todo o país, e que nos últimos 2 anos produziu mais de 46 toneladas dessas sementes nativas, que alimentaram 47 processos de restauração florestal no Mato Grosso e em outras regiões, totalizando mais de 8.000 hectares restaurados. Nesse trabalho nós temos aqui, no trato aqui das atividades que dizem respeito à economia da floresta. É bom lembrar que todos esses projetos que têm essa intenção de produção econômica de produtos da floresta são projetos das comunidades que são nossas parceiras, não são projetos do ISA, não é o ISA que inventa essas iniciativas, né? São demandas que são trazidas pelos diferentes grupos com os quais nós trabalhamos, e no seu conjunto, esses projetos, nas várias regiões que nós trabalhamos, beneficiam 4.450 famílias dessas várias regiões, e geraram até aqui algo em torno de 15 milhões de reais de receita nos últimos 2 anos, ou melhor, em 21 e 22 nós não temos ainda o dado fechado de 2023. Aqui era a roça... que é? Isso é o vídeo? Temos também apoiado as comunidades em várias iniciativas relativas à geração de energia solar. O custo do óleo diesel para essas comunidades é um custo enorme, né? Esse óleo diesel chega a um preço muito elevado nessas regiões remotas, então o desenvolvimento de plantas solares é muito importante do ponto de vista das demandas indígenas, e temos ali alguns números, né, no caso do Xingu, 120 aldeias solarizadas, 70 escolas, 47 unidades de saúde, 89 pontos de internet que foram implantados, né, com geração própria de energia, formação de técnicos locais, né, e alguns milhares de pessoas beneficiadas. Estamos desenvolvendo também em caráter piloto em Roraima, na terra indígena Raposa Serra do Sol, algumas iniciativas gerando energia eólica e solar e formação de eletricistas, né? Porque isso é uma questão muito séria, né? Não adianta você ir lá implantar um sistema, levar a tecnologia, os equipamentos e não ter as pessoas devidamente capacitadas para poder operar autonomamente essas tecnologias, né? Aquilo é uma manchete da Folha de São Paulo, tratando desse projeto no Xingu, e nós tivemos muita repercussão nos meios de comunicação locais dessas regiões relativamente a essas iniciativas. Fazemos também o monitoramento do desmatamento ilegal nas regiões onde a gente atua. Isso é um monitoramento remoto, né, que produz relatórios regulares sobre a situação de ocupação do território nessas regiões. E no caso da terra indígena Yanomami, temos agora viabilizado junto à
Associação Utucara, por demanda da Associação Utucara, um aplicativo com sistemas de alerta que eles próprios podem operar. Quer dizer, eles já não dependem mais do ISA para poder fazer esse monitoramento e podem fazer diretamente eles próprios esse trabalho, esse sistema de alertas sobre a situação sanitária e ambiental do seu território. Prevenção de incêndios florestais, né, várias iniciativas nesse sentido, notadamente na região do Xingu, do Mato Grosso, que é uma região de cerrado, sujeita a secas mais agudas, e onde o problema do fogo tem sido um problema crescente nos últimos anos. E aí está, planos comunitários, formação de brigadistas indígenas e de associações comunitárias que têm a nossa assessoria para fazer esse manejo e o combate ao fogo, especialmente no período seco. Outras ações em relação ao Yanomami têm a ver com o enfrentamento da crise sanitária. Acho que é importante ressaltar isso, porque quando veio a pandemia, senador, nós evidentemente tivemos muitas atividades que estavam programadas prejudicadas, né, pela impossibilidade de acessar territórios indígenas e pela necessidade de isolamento. No entanto, nós conseguimos negociar a conversão de muitos recursos desses projetos em iniciativas, no financiamento de iniciativas associadas à crise sanitária. Investimos 2,5 milhões em alimentação, viabilizamos 100 concentradores de oxigênio no território Yanomami, 6 geradores de energia, formação de microscopistas indígenas para fazer o combate à malária. Outras ações no Rio Negro foi o apoio à Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro e às associações locais no desenvolvimento dos planos de gestão ambiental e territorial das terras indígenas dessa região, uma parceria com a FUNAI, com o ICMBio, né, com as associações locais. 2.700 pessoas foram mobilizadas em mais de 50 eventos realizados na elaboração desses PGTAs, como nós falamos. E esse projeto foi realizado em 2016 e 2022. Nós apoiamos a criação e o desenvolvimento da rede Waiuri de comunicadores indígenas. Hoje isso é uma rede extensa, eles próprios fazem a comunicação, o intercâmbio de informações na região que interessam a eles, e a participação e o apoio do ISA em parceria com a Secretaria de Educação de São Gabriel da Cachoeira na estruturação do primeiro programa de escolar indígena, na formação de professores e assessores pedagógicos e no apoio técnico à estruturação de escolas. Para finalizar, esse slide traz aí uma relação de prêmios que foram recebidos pelo ISA ao longo desses anos e que muito nos orgulham. E é com essa referência que eu gostaria de encerrar aqui essa apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.